Testemunha de Indaiatuba pode ajudar a esclarecer dúvidas sobre o acidente de carro que tirou a vida do presidente Juscelino Kubitschek. Ela vai ser ouvida amanhã em São Paulo por representantes da Comissão da Verdade. Empresário é preso em flagrante em Americana depois de atirar contra um equipamento de radar em uma avenida movimentada. Ele é filho de um ex-candidato a prefeito da cidade. E técnicos em radiologia fazem protesto em Campinas. A manifestação deixou várias unidades de saúde sem exames de raio-x. Agora, no Band Cidade. Boa noite. 37 anos depois da morte do presidente Juscelino Kubitschek, uma testemunha de Indaiatuba pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o acidente de carro que tirou a vida dele. Ela vai ser ouvida amanhã em São Paulo por representantes da Comissão da Verdade. Quem vê seu Josias assim, neste quarto simples, não imagina que ele é testemunha de um dos momentos mais marcantes da história do Brasil. A morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de 1976, ainda é motivo de polêmica sobre o que teria causado o acidente trágico. Como a morte do Herzog ficou evidente que falsificavam-se, laudos para criar uma versão falsa da história, do mesmo modo começou-se a acreditar que com relação ao Juscelino acontecia a mesma coisa. Seu Josias era motorista do ônibus da aviação Cometa e fazia a viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro a socorrer as vítimas do acidente entre o carro do ex-presidente e uma carreta na rodovia Presidente Dutra. Parei para socorrer e não deu socorro. A última piscada que ele deu, abaixo de Deus, quem viu foi eu. Na época, seu Josias chegou a ser apontado como responsável pelo acidente, mas foi julgado e absolvido. Ainda assim, sofreu com as acusações durante toda a vida. Quantas vezes está passando lá, em São Paulo mesmo, que eu morava lá, esse aí que matou o Juscelino, isso aí matava, me recordava. 37 anos depois de presenciar a morte de Juscelino Kubitschek, seu Josias pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o acidente. Ele deve ser ouvido na Comissão da Verdade da Câmara de São Paulo, que investiga crimes políticos, principalmente do período da ditadura militar no Brasil. Seu Josias irá depor na Câmara de São Paulo na próxima terça-feira. Juscelino Kubitschek foi presidente da República entre 1956 e 61. Época dos 50 anos em 5 e da fundação de Brasília. A Comissão da Verdade quer investigar as suspeitas de que JK foi alvo de uma conspiração para impedir que ele se candidatasse às eleições durante a ditadura militar. Os integrantes pediram uma nova exumação do corpo do motorista do ex-presidente, Geraldo Ribeiro, que também morreu no acidente. O objetivo é verificar se ele foi vítima de um tiro na cabeça, momentos antes da batida. A importância da história para a cidadania e para todos nós é que ela sempre pode trazer novas verdades. E eu acho que esse capítulo da história do Brasil ainda não está encerrado. Em menos de 2 meses, 5 assassinatos envolvendo famílias geraram comoção e revolta em todo o Brasil. Na maioria dos casos, existe a suspeita de que o autor do crime tenha sido algum parente próximo. Psiquiatras alertam que é preciso procurar ajuda especializada toda vez que algum sinal de distúrbio for identificado. Entre as tragédias envolvendo assassinos ou suspeitos da própria família das vítimas, uma gerou grande surpresa e comoção nacional. Foi a da família de policiais militares na zona norte de São Paulo. Além do marido e da esposa, mais 2 mulheres parentes do casal também foram mortas. O suspeito de ter praticado o crime é o filho dos PMs, um menino de 13 anos. No início deste mês, outro caso foi registrado em Cotia, na Grande São Paulo. Foram encontrados sem vida dentro de casa o marido, a mulher e 2 filhos. O homem deixou um recado na parede da cozinha, dizendo que não conseguiu cuidar dos filhos e pedindo perdão a Deus. Na capital paulista, no último dia 20, uma mãe matou as 2 filhas adolescentes. A suspeita é que as garotas tenham sido envenenadas ou sufocadas. Para este psiquiatra, os crimes podem ter tido várias motivações,
entre elas o uso de álcool, drogas ou alterações psíquicas. De um modo geral, na família tem grandes tensões emocionais e também o uso de drogas, também uso e abuso de álcool e outras paixões motivadoras também de grandes rompantes emocionais. Casos como estes assustam tanto os parentes dessas famílias como a população. É difícil encontrar pelas ruas pessoas que não fiquem chocadas ao saber dessas histórias. A mente da gente fica assim, nossa, como que um pai pode fazer isso com o filho, ou um filho fazer isso com o pai ou com a mãe? Como é que pode, né? Você demora para construir uma família, depois que constrói, entra numa barbaridade dessa, né? Eu fico assustado porque parece que quando tem uma atitude negativa, muitos outros copiam, né? Isso, e parece que se torna uma coisa recorrente, né? Essa é a preocupação. Para evitar mais tragédias como essas, o psiquiatra alerta: a qualquer sinal de um distúrbio, procurar uma ajuda especializada. A prevenção é a principal atitude que a gente pode tomar. E algumas vezes até tem que pegar o familiar contra a vontade dele, compulsoriamente, e levar para o tratamento, porque ele pode realmente oferecer risco nessas circunstâncias. 3 pessoas foram ouvidas hoje no caso do estudante que foi morto durante uma festa dentro da Universidade Estadual de Campinas. A repórter Carla Ramil tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Carla. A polícia já recebeu o resultado do laudo que vai apontar a causa da morte do jovem? Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha, Cíntia, esse laudo ainda não foi recebido pela polícia. A expectativa é que a conclusão desse laudo saia amanhã. A Band já adiantou na semana passada o conteúdo desse laudo, né? Um laudo preliminar que apontou que uma pessoa de 1,5 m a 1,60 m teria sido responsável pela facada que matou o jovem Denis Papa Casagrande. E essa altura é muito compatível com a altura da Maria Tereza, né? Essa semana é uma semana de expectativa para a polícia. Deve haver a reconstituição do caso, né? Que deve acontecer nos próximos dias. Também uma entrevista coletiva no fim da semana. Novas pessoas devem ser ouvidas, já que para a polícia ainda há desconfiança quanto à versão apresentada por Maria Tereza, que disse em depoimento que agiu em legítima defesa. O advogado dela também amanhã deve entrar com pedido de habeas corpus. Maria Tereza Peregrino, de 20 anos, está presa na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, e Anderson Mamed, o namorado dela, de 20 anos, também está preso na cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. Ambos aguardam vaga para algum presídio aqui da região. Cíntia. Obrigada, Carla. E um adolescente de 17 anos foi detido hoje de manhã na casa dele, no bairro Palácios, em Campinas, por suspeita de tráfico de drogas. No quarto do adolescente, os investigadores apreenderam quase 500 porções de crack e 150 pinos de cocaína, além de dinheiro e munição. Também foram encontrados documentos de veículos, chaves e vários objetos que podem pertencer a vítimas de roubo. O adolescente já tinha passagem pela polícia, mas nunca foi preso. A Polícia Rodoviária apreendeu na madrugada de hoje 1 tonelada de maconha em uma caminhonete em Limeira. Segundo os policiais, o suspeito não obedeceu a ordem de parada, houve perseguição e o motorista morreu com um tiro na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, foi ele mesmo que se matou ao ver que não havia nenhuma saída. A maconha foi apreendida para a perícia. As armas de 3 policiais que participaram da ação foram apreendidas. O motorista de um veículo perdeu o controle na rotatória da Estrada dos Amarais, no bairro São Martim, em Campinas, e capotou várias vezes. O acidente aconteceu na tarde deste domingo. 2 pessoas ficaram feridas e o carro completamente destruído. A polícia isolou a área e o trânsito foi bloqueado. Equipes do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU atenderam as vítimas e o helicóptero Águia também deu apoio. Um empresário foi preso em flagrante neste domingo em Americana depois de atirar contra um equipamento de radar em uma avenida movimentada. Ele é filho de um ex-candidato a prefeito da cidade. Foi em plena luz do dia por volta das 9 horas da manhã. Segundo informações do boletim de ocorrência, o empresário Abdunajar Neto, de 38 anos, não se importou com o movimento de carros e pedestres, sacou uma espingarda calibre 12 e atirou no radar instalado nesta avenida. O equipamento eletrônico ficou crivado de balas.
Ele é filho do ex-candidato a prefeito de Americana, Omar Najar, que disputou a eleição em 2012 e ficou em segundo lugar. Uma testemunha que teria presenciado a cena avisou os guardas municipais que patrulhavam a região. A equipe deslocou até o local e deparamos com esse veículo. Omarzinho, como é conhecido na cidade, tentou fugir e entrou na empresa da família, que fica a poucos metros de distância. Inicialmente, ele tentou negar que tivesse atirado no equipamento, mas os guardas encontraram no assoalho do carro a arma que pertence ao pai dele e está com o registro vencido. 4 cápsulas deflagradas foram apreendidas. Detido, Omarzinho foi levado ao plantão policial. Ele não tem porte, nem tampouco essa arma está no registro dele, que ele tem um registro de atirador. Porém, né, essa arma não está vinculada ao registro dele. O empresário deve responder por porte ilegal de arma de fogo, disparo em via pública e danos simples. Crimes para os quais o delegado não estipulou fiança. O advogado de defesa de Abdunajar Neto negou que o empresário tenha atirado no radar e diz que já entrou com pedido de habeas corpus para liberar o cliente. No próximo bloco, a paralisação dos técnicos em radiologia de Campinas.